Olá, eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de métodos de alfabetização. Sempre vem a dúvida, especialmente quando se lida com crianças público-alvo da educação especial, qual é o melhor método para se alfabetizar? Existe um melhor método? O que é o método tradicional? O que é o método construtivista? O tradicional é ruim e o construtivista é bom? Ou o construtivista não é bom e o fônico é melhor? Então são muitas dúvidas que povoam a cabeça dos pais e dos professores a respeito de métodos de alfabetização. Então, a gente antes de entrar especificamente nessa questão, vamos voltar um pouquinho e tentar entender o que é teoria, o que é método, como começou toda essa história. Teoria é algo em que se acredita, é um conjunto de hipóteses, é algo em que se acredita, algo que se observou, se estudou, os pensamentos, os estudos foram sistematizados e foram formuladas hipóteses a respeito de determinada coisa. Hipóteses. Porque a teoria não tem obrigação de ser comprovada. Por isso a teoria. No momento em que ela se comprova, ela deixa de ser teoria e passa a ser lei. Então, existem 1000 teorias a respeito da aquisição do conhecimento, a respeito das possibilidades de aprendizagem. Existem muitos estudos a respeito disso e muitas teorias. Uma delas é a teoria construtivista. O que é a teoria construtivista? Teoria, vejam que eu não estou falando em método, eu estou falando em teoria. Teoria é algo em que você acredita. Não estamos falando de método ainda. Teoria construtivista. Jean Piaget, acho que foi o mais famoso a estudar a respeito disso. E ele coloca na teoria que a criança, para adquirir conhecimento, na verdade, para construir o conhecimento, ela passa por estágios. Ela passa por fases e ela precisa passar por todas essas fases para construir o próprio conhecimento. Essa é a teoria. Então, dentro dessa teoria, se entende que a criança é protagonista no processo de alfabetização. Ela é alguém que, ao mesmo tempo em que ela aprende, ela ensina, ela troca conhecimento com aquele que é mediador desta aprendizagem, o professor, ou quem quer que esteja ensinando alguma coisa a essa criança. Então existe uma troca. Essa criança, quando começa a aprender a ler e a escrever, ela não está começando do zero ali no momento em que ela entra na escola e pega no lápis. Ela já traz conhecimentos anteriores, conhecimentos de mundo, conhecimentos da sua própria cultura, e tudo isso importa para o processo de alfabetização. Então, resumindo, a teoria construtivista, ela prega que a criança é parte integrante, fundamental e no próprio processo de aprendizagem. E aqui estamos falando especificamente de leitura e escrita. Essa teoria, ela nos coloca diante de uma realidade mais antiga, em que se cria que o professor era aquele que ensinava. A criança chegava na escola sem saber absolutamente nada e ela estava ali somente para aprender. Ela não tinha participação ativa no processo de construção do seu conhecimento. Era aquilo que o professor fazia e ponto final. Isso bem antigamente, né? Com essa teoria, se passou a entender que a criança é a protagonista
e que o professor ele é um facilitador, ele é um mediador. Mas veja que na teoria, em momento nenhum diz que a criança aprende sozinha. Ninguém aprende sozinho. A gente precisa ter contato com alguma coisa ou com alguém para aprender algo novo. Então, aí já quebra uma ideia a respeito do construtivismo, em que diz que o professor não pode interferir, né? A criança tem que caminhar sozinha e da forma que ela achar melhor, e não é assim. As coisas têm que ser organizadas e quem faz isso é o adulto, é o professor, mas levando em consideração aquele conhecimento que a criança já traz consigo e colocando isso também dentro desse processo de aprendizagem, valorizando o que ela traz e contextualizando a realidade daquela criança e o conhecimento que ela já traz. Isso é teoria. Então, teoria é algo em que se acredita. É um conjunto de hipóteses a respeito de alguma coisa. Teoria do construtivismo e não método construtivista. Tem muita diferença. O que é método? Método é o caminho que se escolhe para tentar comprovar aquela teoria. Método é o conjunto de regras, é a evolução, é o caminhar de determinado processo para que eu consiga, talvez, tentar provar a minha teoria. Método é o caminho. Teoria é o que eu creio. E método é o caminho para chegar aonde eu creio. Essa é a diferença. Não existe método construtivista. Essa é a grande confusão. Não existe método construtivista. Se eu sou favorável à teoria do construtivismo, eu acredito que eu, enquanto professora, troco conhecimento com o meu aluno o tempo inteiro. Eu aprendo com ele e ensino, e ele comigo a mesma coisa. Eu acredito que o meu trabalho faz diferença na vida escolar do meu aluno, na aquisição de novos conhecimentos. O meu trabalho faz diferença. E ele é o ponto principal da educação. O foco da educação é o aluno e não o professor. O foco da educação é como se aprende e não como se ensina. Eu preciso ensinar de uma forma que meu aluno aprenda. Não adianta eu tentar ensinar aquilo da forma como eu acho que é eficiente, porque eu aprendi assim. Eu preciso ensinar meu aluno da forma que ele consiga aprender. Método é o caminho que eu escolho para então trazer todo esse novo universo para o meu aluno. Não existe método construtivista. Assim como não existe o método tradicional. Acho que talvez, né, a maioria de nós aqui foi alfabetizada com a cartilha Caminho Suave. Quem se lembra dela? É o método silábico. O método silábico, veja, não é uma teoria, é um método. O método silábico trabalha a alfabetização da menor unidade, que é a letra, até a maior, que é o texto. Por isso, ele está no conjunto dos métodos sintéticos. Começa do pequenininho e amplia o conhecimento. Começa da letra e vai até o texto. Letra, sílaba, frase... letra, sílaba, palavra, frase, texto. Ele faz esse caminho. Isso é um método. E aí, resolveram chamar isso de método tradicional, quando a teoria do construtivismo começou a ser mais difundida aqui no Brasil, isso década de 80 mais ou menos, e começou o equívoco, começou a confusão em transformar a teoria em método, e aí deixou de ser uma teoria construtivista e passou a ser um método construtivista. Essa é a grande confusão. E não funcionou. Porque não é um método construtivista, é uma teoria, é uma crença, é uma hipótese. Isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. A diferença entre teoria e método. Eu posso crer sim e posso me dizer
Construtivista no momento em que eu creio que meu aluno é peça-chave no processo de aprendizagem. Então, eu sou construtivista. Agora, o método que eu vou usar para ele aprender a ler e a escrever pode ser qualquer um. Qual foi a grande confusão? Entenderam que os métodos analíticos, os métodos visuais de alfabetização, passaram a ser chamados de métodos construtivistas. E qual é a diferença do método analítico para o método sintético? O sintético, um exemplo, é a caminho suave, é o método silábico. Esse é um exemplo. O analítico funciona ao contrário. Ele parte da unidade maior, o texto, e vai reduzindo até chegar à letra. Por isso o nome analítico. Ele começa uma reflexão de texto, e aí vai reduzindo frase, palavra, sílaba, letra. E ele é principalmente visual. Já no método silábico, ele trabalha, às vezes quando trabalha junto com métodos fônicos aí, então muitas vezes existe a fusão, então ele trabalha o visual e o sonoro também. São métodos diferentes. Então, método tradicional não existe. Deram esse nome porque era o método que se usava, né, na época, até a década de 80, 90 aí, era o método que se usava. Quando começaram a fazer coisas novas, então deram esse apelido de método tradicional. Mas se você for pensar que tradicional é aquilo que se usa por tradição, nós já temos aí longos anos com a teoria construtivista, com os métodos analíticos, e eu arrisco dizer que talvez hoje já seja considerado tradicional também. Então, precisa ficar muito clara essa diferença. Teoria é o que eu acredito. Método é o caminho que eu escolho para percorrer, para chegar aonde eu acredito. Eu creio que sou construtivista, porque eu creio que eu não detenho todo o saber. E eu acredito, sim, que eu preciso ensinar da forma como meu aluno aprende, que eu preciso auxiliá-lo na construção do conhecimento dele, mas que ele precisa viver as experiências, as fases, para a aquisição desse conhecimento, para a construção desse conhecimento. Então, eu sou construtivista. Mas qual método eu uso para alfabetizar? Qualquer um. Aquele que der certo. Então, vamos quebrar aquela ideia de que só o método construtivista é bom. Que esse método não existe. Existem 1000 métodos para se fazer muitas coisas, porque cada pessoa tem uma diferença, cada pessoa tem uma aprendizagem diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, eu posso alfabetizar um aluno com métodos analíticos e funcionar muito bem, quando outra eu vou precisar usar um método fônico, por exemplo, porque vai funcionar melhor. Então, gente, não carreguem esse peso, estudantes de pedagogia, né? Eu tinha, quando eu estudava, quando estava na faculdade, eu tinha muitas dúvidas a respeito disso. Então, não carreguem esse peso de ter que escolher um método e é aquele. Dica que eu dou para você: conheça todos os métodos possíveis. Se você vai lidar com a alfabetização, já está lidando com a alfabetização, conheça todos os métodos possíveis. O médico, quando ele vai tratar de alguém, ele tem que conhecer várias possibilidades de tratamento e verificar aquela que se adequa ao paciente e testar. E aí, nos retornos, é que ele vai verificando se ele pode continuar naquela proposta ou se ele tem que mudar. Conosco a mesma coisa. Então, aquela guerra de método não precisa existir. Posso mesclar os métodos? Pode, claro. Se funcionar. Gente, não tem certo e errado. Não tem. Tem o que funciona e o que não funciona para determinada pessoa. Então, tirem esse peso e usem aquilo que vocês acham que vai funcionar para o aluno. Aprendam, conheçam vários métodos, estudem, se apropriem, para então poder escolher aquele
que realmente o seu aluno precisa e aquele que vai fazer a diferença na vida dele, aquele que vai funcionar. A aprendizagem não pode ser com sofrimento. A aprendizagem tem que ser alguma coisa. Eu não vou dizer que ela vai ser prazerosa o tempo todo, porque ela tem lá suas dificuldades, né? Mas que ela seja mais leve e não um fardo. Se eu insisto numa metodologia e eu percebo que aquilo que o meu aluno não caminha, aquilo se torna um fardo para ele e para mim também. Porque eu vou ficar frustrada e ele ainda mais. A autoestima dele vai lá embaixo, porque todo mundo consegue e ele não. Então, antes eu sou adepta de tal método, eu sou adepta de outro método. Sejamos adeptos do estudo. O professor tem que ser um pesquisador. Ele tem que estudar para então entender qual é o melhor método para o aluno A, para o aluno B, para o aluno C. Certo? Então não tem um método melhor que o outro. Tem métodos que servem a necessidades diferentes. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com os colegas. O objetivo do canal é realmente compartilhar conhecimento, trocar conhecimento. E se você quiser, pode me seguir também nas redes sociais. Facebook, Instagram, é só colocar lá, @profa, de professora, profa.katialima.includere. Certo? Obrigada pela atenção. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.